Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da decadência do Lula aqui, ó. Lula se afasta do contexto atual da esquerda e enfrenta a decadência. Eu vou pedir licença para discordar do pessoal do Gazeta do Povo aqui. As pessoas que eles chamam para falar aqui são bastante competentes, o Guilherme Kilter e o André Marsiglia, mas eu discordo deles, porque o problema do Lula não é ele se afastar da narrativa da esquerda. A esquerda como um todo está perdendo força. A narrativa da esquerda, a esquerda identitária, ela tem perdido força no mundo todo, porque é uma narrativa muito frágil, né? Agora, o problema do Lula é justamente que ele não sabe o que propor. E ele está querendo se virar agora, o pessoal está falando aqui, para a questão da segurança pública. Você consegue ver o Lula com uma imagem de forte na segurança pública? Ele e o Lewandowski, bota o Lula e o Lewandowski na frente, e, meu amigo, o pessoal que rouba velhinho na rua aí fica até feliz de ver, dá para roubar uma carteira, bater a carteira dos dois ali, dois otários, né? É muito diferente da imagem que projeta Bolsonaro e outras figuras que você tem também na política brasileira. Eu concordo que a segurança pública é uma pauta importantíssima, uma pauta que está fazendo falta no Brasil, e quem dominar esse negócio com estilo Bukele ganha a próxima eleição. Agora, o Lula não tem chance de fazer isso, ainda mais do lado do Lewandowski, né? Aqui, ó, é o que diz a Folha aqui, ó, com a PEC, mas sem plano. O Lula quer resolver o problema da segurança pública, mas não sabe nem por onde começar. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Mamarov, Alexander Chuparov III e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Lula se afasta do contexto atual da esquerda e enfrenta a decadência. Então, a tese que o pessoal está colocando aqui no Gazeta do Povo, que eu entendo, é uma tese razoável. De fato, o Lula está com um problema de agenda. Durante muito tempo, o pessoal ficava falando, não, porque o problema do Lula é comunicação. E o que eu falei aqui? Eu falei aqui várias vezes, não, a comunicação do Lula é uma bosta, é verdade, mas não é esse o problema do Lula. O problema do Lula é a pauta. A pauta do Lula é uma pauta atrasada. O Lula apresenta soluções para problemas de 50 anos atrás, que não são mais os problemas atuais, né? Então ele fala aqui, ó, que o próprio Lula fala que o povo é de direita, dizendo que não vê mais operários em passeatas do PT. Pois é, o mundo mudou. Hoje em dia, operários, ainda existem muitos operários, é verdade, mas até os operários já perceberam que essa promessa do sindicalismo, essa promessa da esquerda de melhorar as condições de vida, na verdade, não atende. E mais do que isso, hoje em dia, operário é um privilegiado, meu amigo. Vai ver qualquer metalúrgico do ABC, os caras ganham bem, bicho, os caras têm uma vida boa. Não tem esse negócio de querer revolução de nada, eles querem garantir a boquinha deles ali até o final da vida, porque estão bem, eles estão com a vida ganha. O problema é o resto do povo brasileiro não tem emprego em fábrica para todo mundo. E não vai ter, tá? Porque mesmo que venham mais fábricas para o Brasil, cada vez mais as fábricas são automatizadas, usam menos empregos. Então, assim, é o tipo da solução que resolve o problema para uma pequena parte da população, mas não resolve o problema para todo mundo. Então, o que o pessoal está vendo aqui é que, o que o André Marsiglia está dizendo é que morreu a pauta da esquerda marxista, a esquerda que visava, não que o proletariado vai derrubar a burguesia e coisa e tal. E eu diria para você que essa pauta já morreu lá em 1990, né? Que no Brasil, sabe como é que é, né? No Brasil as coisas são mais demoradas mesmo, demora a aparecer as coisas aqui, mas no mundo inteiro, em 1990, quando caiu o Muro de Berlim, morreu o comunismo no mundo, morreu. Não tem mais lógica, ninguém mais acredita que o comunismo traga respostas para os problemas do mundo, né? Ficou evidente para todo mundo que tudo que tinha na União Soviética e em Cuba também era propaganda. E olha lá, de resultado prático mesmo, essa ideia de uma decisão centralizada, de um governo central que aloca os recursos adequadamente, né? De cada um conforme a sua capacidade, para cada um conforme a sua necessidade. Isso não funciona por inúmeros problemas. Primeiro, porque você tem um problema do incentivo. A pessoa que é mais capaz, que produz muito, ela tem que ter incentivo para produzir. Se você tira o incentivo dela, ela vai ganhar só o que ela precisa, não mais o quanto ela conseguir, ela vai trabalhar menos, né? Ou seja, você tira o problema do incentivo nessa história. E da mesma forma, a pessoa que precisa muito, teria que correr atrás, ela tem que ter incentivado a trabalhar. Se ela vai receber o que ela precisa, independente de qualquer coisa que ela faça,
meu amigo, o incentivo para ela correr atrás é menor, você perde produtividade para todo mundo. Mas o principal problema nem é esse, o principal problema é a questão da eficiência econômica, né? O Mises apontou isso lá atrás, que você quando tem, acaba com o sistema de preços, quando você começa a ter o planejamento central definindo quem vai ganhar o quê, quem vai fazer o quê no final das contas, isso se torna ineficiente, absurdamente ineficiente. Então você acaba tendo todo mundo pobre, é o que acontece em todos os países comunistas por aí, é o que aconteceu na União Soviética, aconteceu em Cuba, está acontecendo na Venezuela e vai acontecer no Brasil se a gente continuar no caminho que a gente está, né? Então, ou seja, essa parte da esquerda comunista, isso já acabou, né? E aí o pessoal está falando aqui que não, que a esquerda foi para essa pauta identitária, identidade de gênero e racismo e não sei o que lá. E eu já expliquei para vocês que, embora sim a esquerda tenha tentado sair para esse lado, é a saída que a esquerda tem, é ambientalismo e a pauta identitária, né? Por quê? Lá no primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, quando acabou o comunismo, esquece, não tem mais esquerda marxista. Essa parada de revolução do proletariado só tem hoje na cabeça de estudante de história de federal que ainda fica masturbando com essas coisas, porque não tem mais na prática, né? Todo mundo já viu que deu errado isso. A esquerda mundial tentou sair para esses dois caminhos, tentou sair para o caminho do identitarismo, não porque temos que privilegiar as minorias e coisa e tal, só que isso tem um problema também, porque esse ataque da esquerda para as minorias era justamente a ideia da teoria crítica, né? Ou seja, é uma ideia autofágica, como eu falei para vocês. A esquerda acaba atacando as próprias bases quando entra para essa coisa identitária. E, de novo, a própria pauta identitária é uma pauta frágil pra caramba. O pessoal que é transexual gosta de ser chamado pelo pronome correto. Se você chamar um transexual pelo pronome errado, é uma coisa errada. E eu consigo concordar com isso. Eu acho que, realmente, a pessoa deve se sentir mal sendo chamada pelo nome errado dela. Mas vamos falar duas coisas aqui. Quantas pessoas na sociedade são transexuais? É uma fração desse tamanhozinho. E segundo, qual que é a principal preocupação dessas pessoas? Eu sempre falo isso. A principal preocupação do transexual no Brasil não é a porcaria do pronome. É ter comida, é ter segurança, é conseguir chegar em casa sem apanhar na rua, sem ser roubado na rua. É esse o principal problema. Não é, mas se chamar o pronome certo é melhor. Se chamar o pronome certo é melhor, eu concordo. Eles ficam chateados se usar o pronome errado. Mas isso não é o problema desse pessoal. O problema de todo mundo no Brasil, principalmente, você não pode tirar os transexuais no Brasil pelo Pablo Vittar e pela... Pablo Vittar mesmo, o nome dele? Eu não lembro. E pela Erika Hilton e coisa e tal. Esse pessoal é rico, esse pessoal pode se dar ao luxo de se preocupar com o pronome. E eles não representam, se os transexuais do Brasil são 0, alguma coisa por cento da população, esse pessoal é 0, alguma coisa por cento da população transexual no Brasil. A imensa maioria dos transexuais no Brasil são pobres e a preocupação deles é conseguir comida, é ter segurança, poder chegar em casa sem apanhar, sem ser vítima de um assalto e ter comida para comer no dia seguinte, né? E é isso que é a preocupação, que é a preocupação da maior parte do povo brasileiro. Então fica essa pauta identitária, é uma pauta que não adianta. Se o Lula fosse para essa pauta identitária, ele só ia quebrar a cara também. Nesse ponto eu concordo. E é esse que é o problema que eu quero falar aqui. O problema da decadência do Lula não é esse negócio de nem dele abandonar a pauta da esquerda, nem dele não se adaptar à pauta nova da esquerda. É que a esquerda não tem mais respostas para os problemas do Brasil e do mundo. A gente está vendo isso como um fenômeno mundial. O que está acontecendo? Estruturas hierárquicas grandes estão perdendo eficiência a olhos vistos. A informação descentralizada garante que o governo não serve mais para nada. E a esquerda, enquanto ela prega um grande governo para resolver, seja para resolver a questão dos proletários e dos burgueses e coisa e tal, seja para garantir que todo mundo vai ser chamado pelo pronome correto e coisa e tal, o meio que eles usam para fazer isso, que é o governo, é um meio absurdamente ineficiente, não gera resultado de forma alguma. Então, no final das contas, é esse o problema da esquerda. Eles não têm pauta. Aí é justamente o que fala que algumas pessoas da esquerda já estão começando a ver isso, já percebem que esse é o problema, não é a falta de comunicação, não é nada disso. É a pauta da esquerda que não se adequa ao que tem hoje, né? Mesmo a pauta trabalhista, de direitos trabalhistas, cara, eu fiquei anos tentando explicar para as pessoas, direito trabalhista é lixo, não serve para nada, não ajuda o trabalhador em nada esse negócio. Mas agora, com os empregos de aplicativo, o pessoal descobriu por conta própria, descobriu que, caramba, realmente, pô, é muito melhor sem isso, cara.
Não é à toa que qualquer pessoa que ganha um pouco mais no Brasil sai da CLT e vai para PJ, porque é lógico, aquilo ali é só um monte de idiotice que tem na CLT, um monte de imposto que tem ali, que não ajuda o trabalhador em nada no final das contas, né? Mas enfim, agora aqui tem o que é o plano do Lula, né? Olha só, violência e falta de dinheiro, as razões pelas quais o Lula desidrata no Nordeste. O Lula está perdendo força no Brasil todo. No Nordeste, o Nordeste era a grande reserva de eleitores do Lula, né? Onde ele já tinha muito eleitor por lá. Por quê? Né? O Nordeste, naturalmente, ele tem uma massa muito grande de gente, uma massa de gente pobre, principalmente no interior do Nordeste, então isso realmente costuma demorar mais as coisas a chegarem lá. E o Lula está vendo agora que ele está perdendo essa massa, né? O Bolsonaro foi lá no Nordeste, foi bem recebido em um monte de lugar. O Bolsonaro, o pessoal gosta do Bolsonaro lá. Então, ou seja, e de novo, o Nordeste é profundamente conservador. Quanto mais o Nordeste começa a entrar na discussão política, mais ele vai para o lado conservador. Aí o Lula está preocupado com isso, né? Está perdendo força no Nordeste, entre outras coisas, pelas lambanças que ele tem feito, evidentemente, prometeu um monte de coisa, não entregou nada, mas também porque justamente a informação descentralizada está chegando no Nordeste. Não é o pessoal ver o Peter Turguniev lá, ver o Ancapsu lá no celular, não é isso. É meramente um discutir os assuntos com o outro. Se o pessoal começa a discutir assuntos no WhatsApp da família, no grupo da família, no grupo do futebol, no grupo da igreja e coisa, então começa a discutir os assuntos, o brasileiro ele é naturalmente mais de direita, é conservador e religioso. E no final das contas acaba abandonando essas figuras da esquerda, que é uma cambada de otário no final das contas, que não tem resposta para nada. Então repara como mesmo nisso a esquerda perde força, né? Até nisso a informação descentralizada tira a força da esquerda. Aí a saída que ele tem é buscar a segurança pública. Isso é um cavalo de pau na história do Lula. Porque o Lula, a esquerda brasileira, o Lula nunca deram bola para a segurança pública. Ao contrário, sempre falaram que, ai, tadinho da vítima da sociedade, porque a vítima da sociedade está ali, está batida pela polícia, que não pode, não sei o que lá. E aí, ou seja, o Lula quer dar agora um cavalo de pau de 180 graus para usar a segurança pública como a arma dele, como uma grande campanha eleitoral. Isso vai ser muito engraçado, porque é igual dizer que o Lula vai se converter ao catolicismo, vai passar a ir na igreja agora, vai rezar a missa todo domingo. Não adianta, Lula, você não consegue vender isso para as pessoas já sabem quem você já tem uma marca. Que era uma marca que há um tempo atrás ela encontrava eco em pelo menos parte da população brasileira e hoje não encontra eco em mais ninguém, né? O pessoal da Folha fala aqui, ó, o Lula tem uma PEC lá, olha só, olha as figuras patéticas que pretendem resolver o problema da segurança pública no Brasil. Você acha que tem alguma chance disso dar certo? É lógico que não tem essa chance, né? É o que eu falo para vocês, eu sou garantista. Eu tô do lado do Lewandowski no que ele tange a tomar cuidado, que a polícia prende demais, polícia prende errado. Eu concordo com o Lewandowski nisso. Mas eu sou o primeiro a admitir que não é isso que o público brasileiro quer, não é isso que as pessoas no Brasil querem. As pessoas querem que a polícia senta a porrada mesmo no ladrão e se depois descobrir que não foi ladrão, manda para casa e beleza, bota um esparadrapo lá, tá tranquilo, faz parte da vida e pronto. É isso que a população quer no final das contas. E aí me vem o Lewandowski com essa cara de vovô bonachão dele aqui, o Lula com a cara de otário pronto para ser roubado e pronto, né? Nunca que esse pessoal vai conseguir resolver o problema da segurança pública do Brasil aos olhos da população. Mesmo que eles tenham um plano brilhante para fazer isso, nunca que vão conseguir comunicar isso para a população. O Bolsonaro consegue, o Bolsonaro tem cara de mauzão lá, eu fui PM, não sei o que lá, e já bati, tem que bater mesmo, tem que ter arma. E esse pessoal agora está querendo dar uma volta, um cavalo de pau de 180 graus nessa história deles aqui, para dizer que vão se preocupar com a segurança pública, mas nunca. É por isso que o Lula está desidratando no Nordeste, e está totalmente em decadência e vai continuar, ele não tem alternativas. Agora, é importante notar uma coisa aqui, o presidente do Novo, o Eduardo Ribeiro, diz que o Lula é um governo moribundo, que tem baixa popularidade, mas que vencer o Lula é difícil de qualquer maneira. E eu tendo a concordar com ele, tá? Por mais que o Lula esteja na merda, vai precisar de Bolsonaro para ganhar do Lula em 2026. Vai precisar de um apoio do Bolsonaro para ganhar do Lula em 2026. Ou Bolsonaro candidato, ou Bolsonaro apoiando abertamente um dos candidatos. Não precisa nem fazer campanha ou esse tipo de coisa, mas precisa ter o apoio explícito dele. Por que ganhar do Lula é difícil? Porque o Lula tem a máquina, meu amigo. A máquina tem uma força muito grande. O Bolsonaro, ele estava no comando da máquina em 2022, é verdade. Por isso que eu achei que ele também tinha muita chance de ganhar. E ele ficou muito
perto de ganhar no final das contas. Mas lembra, a máquina reage a Bolsonaro. Embora ele estivesse no comando, ele desse ordem, ele mandasse, a máquina é contra, a máquina quer crescer. O mecanismo lá do governo de Brasília quer crescer de tamanho, quer gente de esquerda que é para crescer mais de tamanho. Então, ele não tinha o favor da máquina, o Lula tem. O Lula tem o controle da máquina, tem o favor da máquina, tem o STF do lado dele, vai ter, por mais que o TSE esteja controlado pelos ministros do Bolsonaro, vai ter uma pressão enorme do STF para, de novo, botar o dedão na balança lá contra a direita e a favor da esquerda. Então essa é a situação. Mesmo com a baixa popularidade do Lula, tem-se que tomar cuidado com esse cara. Ainda tem chance dele ganhar em 2026. Eu acho que ele não consegue. Eu acho que Bolsonaro, ou quem Bolsonaro indicar, ganha em 2026. Mas fácil não vai ser, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.